E aí, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E hoje é uma pauta em que todos vocês querem muito saber, mas tem muita vergonha, que é sobre harmonização íntima. E a convidada é a doutora Karina Rodovansky, especialista em harmonização. E vamos saber qual é o valor sensato mesmo, se é em dólar, se é em euro, se é em bitcoin, se esses procedimentos podem ser parcelados no cartão. Muito obrigado por vir, doutora. Que honra estar aqui com você hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim é um privilégio poder falar sobre a harmonização íntima, que é uma coisa que eu vivo, mas que para muitas pessoas ainda é um tabu, ainda pessoas têm preconceito. Então é uma honra. Muito obrigada pela abertura de estar aqui falando desse procedimento. Bota tabu nisso, porque é uma pauta que todo mundo tem curiosidade, mas tem vergonha. Sim. Mas, doutora, como que você chegou a fazer esses procedimentos? Porque a biomedicina, ela tem várias nuances. Laboratório, hospital, tem os procedimentos estéticos faciais, mas como que você chegou lá embaixo? Na harmonização íntima, né? Foi através da harmonização corporal. Porque eu já trabalhava com harmonização facial e tudo há muitos anos. E aí eu fui me especializando em harmonização corporal, porque no instituto que eu coordenava, as professoras foram sendo direcionadas para aquela área que elas tinham mais afinidade. E aí, com a harmonização íntima, eu faz parte da harmonização corporal, porém eu ainda não fazia. E aí, alguns amigos do meu marido, ele pilota moto esportiva, alguns amigos dele começaram a comentar sobre, no grupo que eles têm, com muitos homens, e aí ele começou a instigar. Amor, por que você não faz? Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, foi difícil convencer o seu marido? Não, ele que me convenceu. Então, aí ele ficou falando na minha cabeça alguns meses, eu já tinha feito um curso anteriormente, fiz umas reciclagens e aí comecei a atender, e aí não teve outra. Hoje, 80% dos procedimentos que eu faço no meu consultório e também fora do consultório, porque eu atendo em outros estados, é a harmonização íntima. Então foi seu marido que te impulsionou a fazer a harmonização íntima? Totalmente. Ele que me incentivou, ele que pegou no meu pé e falou, você é tão bom no que você faz, você conversa bem, vai, faz, você vai se dar bem, e não deu outra. Foi um visionário. Então vamos lá, doutor. A harmonização íntima, o que é a definição propriamente dita? Tá. A harmonização íntima, ela, assim como a facial, ela engloba vários procedimentos para deixar a região mais harmônica. Então, dentro da harmonização íntima, nós temos redutor de gordura na região do púbis, por exemplo, que às vezes o paciente tem ou a paciente tem uma gordura localizada, então a gente precisa diminuir aquela gordura ali. Tem o bioestimulador de colágeno quando existe flacidez, tem o preenchimento, tem a toxina botulínica. Então, são vários procedimentos para atingir o objetivo, que é deixar a região mais harmônica, mais bela, né? Entretanto, o procedimento que é mais procurado é o preenchimento, não tem outro. Assim, 90%... Quando você fala preenchimento, é deixar o tamanho do amiguinho maior. Isso, é o preenchimento peniano, é o aumento peniano mesmo, tá? Que é preencher para deixá-lo mais espesso e automaticamente, quando a gente preenche, a gente estica, a gente alonga aquela pele ali, o paciente, indiretamente, ele ganha também um pouco de comprimento. Tem uma frase que é assim, quanto maior o tamanho do carro, menor é o tamanho do amigão. Verdade. Procede? Então, eu não sei, porque eu não fico perguntando aos meus pacientes qual carro eles têm. Mas dizem que isso aí é uma coisa que, no fundo, tem uma explicação psicológica. Às vezes a pessoa ela tem um trauma com relação ao tamanho do pênis, e aí ela tenta compensar em outras coisas grandiosas. Uma delas é o carro. No exagero, que né? é muito importante para homem, né? Inclusive. O carro, assim como a região íntima, é uma das coisas mais importantes para o homem, né? Então, se você tá aí e viu uma Cherokee na rua, umas Ranger, que você não consegue nem achar vaga porque já tem um cara lá que ocupou 4 vagas, provavelmente... Não, olha, vai fazer as pessoas que têm carro grande vender os carros, hein? Mas não é uma coisa absoluta, né? Mas no fundo, às vezes existe essa explicação. Talvez por isso exista esse ditado que quem tem o carro grande tem o pênis pequeno. É certo eu falar micropênis? Sim, existem micropênis. É certo. Micropênis
Posso explicar? Óbvio. É aquele pênis que ereto, ele não chega a 8 centímetros de comprimento. Então, assim, é um pênis realmente pequeno que pode atrapalhar, inclusive, ao cara ter relação sexual, né? Porque pode atrapalhar na hora ali, né, da relação mesmo. Então, esse é considerado o micropênis. Mas nós conseguimos identificar o micropênis desde a infância. Porque existe uma tabela de medidas padrão por idade, que é a média, que se você perceber que seu filho está abaixo da média, você já sabe que ele tem tendência a ter um micropênis. Então, quando ali a criança ainda está entre 8 a 14 anos, quando ele está começando a entrar na puberdade, se você perceber que existe um atraso no desenvolvimento, existe a solução. Existe um acompanhamento médico, um endócrino, um urologista, né, que cuida dessa parte, para fazer a reposição hormonal, para que aquela criança tenha um desenvolvimento normalizado, para que não desenvolva um micropênis, por exemplo. Você consegue aumentar, inclusive, espessura? Principalmente espessura, que é o objetivo do procedimento. Então chega lá o cara com micropênis e fala que quer ficar igual o Kid Bengala. Acontece? Não tem jeito. Expectativa e realidade. Sim. A gente precisa alinhar expectativa e realidade. Porém, para um cara que tem micropênis, se ele ganhar ali 3 centímetros, é um ganho muito bom. Às vezes ele deixa de ter micropênis, porque às vezes ele não... por exemplo, ele tem 8 eretos. Se ele chegar a 11, já é considerado um bom ganho, sabe? Então, a gente precisa alinhar isso. Não é um ganho surreal, nem com cirurgia você consegue isso, até porque a cirurgia que existe é a cirurgia do ligamento, né? Para soltar aquele ligamento suspensor do pênis, para que ele fique mais relaxado e, consequentemente, maior. Porém, a expectativa com esse procedimento, com esse cirúrgico, são 2 centímetros. Então, com o procedimento, você consegue ganhar mais do que isso. Então, o procedimento é assim, hoje é o que você tem de melhor para micropênis. Qual que é a queixa dos pacientes? Porque homem não vai nem urologista com medo de ficar pelado, Sim, ou tomar dedada, ou mostrar o órgão. Infelizmente. E a pessoa ela se sente à vontade em mostrar o amigão pra você. Porque tudo depende da motivação, né? Quando eles vão no meu... Ou amiguinho, né? Quando eles vão no meu consultório, eles já estão motivados a melhorar. Então, eles já trazem, às vezes, um trauma, às vezes um incômodo que eles carregam a vida toda. Então, ali é o momento deles mostrarem, deles desabafarem. Eles me contam coisas que nem a esposa sabe, que nem os pais sabem, que coisas que eles passaram a vida toda. Então, assim, é quase que um atendimento psicológico também, né, acompanhado. Então, é aquele momento que eles têm ali aquela liberdade. Muitos chegam tímido, mas eu vou conversando, já tem toda uma estratégia, né, de abordar os pacientes, de conversar, de quebrar aquele gelo ali para que eles possam mostrar. Mas respondendo a pergunta, a principal queixa, existem 2 tipos de pacientes que me procuram para fazer o procedimento. O primeiro tipo de pacientes são realmente os pacientes que se incomodam com a região íntima, que são os pacientes que têm micropênis ou que têm um pênis abaixo da média e que a vida toda se incomodaram. E existe também o homem que descobre que existe o procedimento e assim como a mulher faz os procedimentos estéticos para melhorar, eles falam, por que eu não posso melhorar? Esses dias mesmo, foi um paciente no consultório que ele não tinha indicação, mas poderia fazer para melhorar. Ele falou, doutora, tô com 45 anos, já criei meus filhos, já estou bem, minha empresa já está bem sucedida, tô com dinheiro sobrando na conta, por que não fazer alguma coisa para mim? Então, assim, ele não era um paciente traumatizado, não era um paciente que tinha micropênis, mas era um homem que estava querendo melhorar algo que é importante para ele. Então, nós fizemos, eu indiquei para ele apenas 10 ml para a gente colocar, apenas para melhorar um pouco ali, para dar, né, um up na autoestima, e ele ficou super satisfeito. Então, são esses dois perfis de pacientes. Mas 10 ml é muita coisa. Não na região íntima. Pensando, porque quem já veio aqui sobre full face, fala que consegue fazer full face com 3 a 6. E é uma estrutura maior. Sim. Mas 10 ml... Qual que seria a característica para essa quantidade? É porque o pênis... Já que ele não tinha uma necessidade. Sim. O que acontece? Exatamente. Justamente pelo fato do paciente já ter um comprimento legal, para eu preencher, para de forma a ganhar espessura, eu preciso de uma quantidade maior, porque ele é mais comprido. Então, para eu preencher toda aquela espessura ali, toda aquela, né, a lateral do pênis ali, eu preciso de uma quantidade maior.
Se ele tivesse um micropênis, por exemplo, tem paciente que tem micro mesmo, a gente consegue colocar 7 ml numa primeira sessão só, porque não tem espaço, né? Vai ocorrer ali vai ficar feio, vai ficar gordinho. Então não é isso o objetivo. A gente quer deixar o pênis maior, porém harmônico. Então, o paciente tem um pênis já tamanho legal, aí que a gente tem que pôr mais quantidade mesmo. Agora, questão da região íntima, é uma região que realmente a gente precisa de uma quantidade maior, porque senão não vê diferença, não vê tanto resultado. A sua avaliação, ela é feita por foto ou de fato no consultório? Ela é feita com um amigão mole ou amigão já na atividade, naipão? Não, então, como eu atendo pacientes do mundo todo, já tive pacientes da Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos, que vieram só para fazer o procedimento comigo, a gente tem uma pré-avaliação. Como que funciona essa pré-avaliação? Eu tenho 2 formas de consulta. Existe a consulta online e a consulta presencial. A consulta online é igual a presencial. Vou conversar com o paciente, saber sobre o estado de saúde dele, vou saber sobre toda a história dele, nós vamos bater papo. E aí eu vou perguntar o que incomoda, o que fez ele procurar o procedimento e tudo. Aí, depois dessa consulta, o paciente resolve fazer o procedimento, aí eu peço fotos, peço vídeo, aí eu peço foto dele tanto flácido quanto ereto para eu ver a diferença, porque existe uma grande diferença. Tem pacientes que quando tá flácido é muito menor do que quando tá ereto. Então isso a gente chama de retração. Então eu preciso ver se o paciente tem retração e tudo mais. No consultório eu consigo puxar e ver se tem retração, mas por foto eu não consigo, aí eu peço a foto do pênis ereto. E pessoalmente, eu faço a avaliação pessoalmente mesmo. Então existem essas 2 possibilidades, tanto online quanto pessoalmente. Mas eu não, por exemplo, não é só mandar mensagem que eu avalio foto, porque infelizmente ainda existe muito tabu, muito preconceito, muita brincadeira por trás, né? E é uma coisa séria. E aí, no início, os homens queriam ficar mandando foto para eu avaliar, tipo, mandava no celular do consultório. Aí eu estipulei a regra, não faço avaliação se não for meu paciente. Se ele for fazer a consulta comigo, se ele realmente quiser avaliar, quiser fazer o procedimento, aí eu avalio. Até porque tem diferença de avaliação em nudes, né? Exato. Então... Exatamente. E as pessoas confundem, né? E isso aí até hoje já diminuiu muito, porque eu acho que as pessoas, elas entram no meu perfil e estão percebendo que realmente é uma coisa séria e que é uma coisa natural, que é o meu trabalho, né? Ninguém fica mandando foto por urologista, né? Só porque o urologista analisa pênis, ninguém fica mandando foto. Então, mas no início eu recebia aí brincadeira, vídeos, fotos, até hoje ainda tem, mas diminuiu bastante. Mas assim, faz parte da profissão, né? São ossos do ofício. Esses procedimentos é puramente estético ou tem algo saudável relacionado à saúde por trás disso? A saúde física, nada. É realmente 100% estético. Tanto que, às vezes, o paciente pergunta, afeta alguma coisa a questão de sensibilidade ou questão de ereção, né? Vai me atrapalhar na função sexual? Não, não atrapalha em nada. Nem na sensibilidade, nem na função sexual. É 100% estético. É um procedimento para melhorar a aparência, a espessura e automaticamente o comprimento. Ele melhora, o que a gente percebe é a saúde mental, né? Porque muda a autoestima do cara, muda a postura, a motivação. Tem pacientes que quando vão na consulta eles são uns, quando eles voltam pro retorno eles estão totalmente diferentes. Usa nem cueca mais. Exato. Juro, tem pacientes que depois que fizeram o procedimento foram em praia de nudismo, que usaram sunga branca. Tanto isso me marcou tanto que hoje os meus pacientes que fazem o procedimento, eu dou de presente uma sunga branca. Porque me marcou tanto o paciente falar que o sonho dele era usar uma sunga branca, que ele não usava sunga quando dirá branca, né? E aí ele falava, meu sonho é usar. E assim que eu fizer o procedimento eu vou usar. E aí me marcou isso e ficou como um símbolo do meu consultório. Me fala alguns traumas que os seus pacientes relatam pra você. Quando eu era criança, ou eu fui numa situação, ou eu estava num date com a mina e ela me ridicularizou. Sim, tem muitos. A gente fala que o homem é cruel, né, ao ridicularizar a mulher, mas a mulher também é cruel. Eu tenho muitos casos, porque eles me contam tudo, eles falam, não, ninguém sabe disso, mas já aconteceu, né? Por exemplo, paciente que era jogador de futebol profissional, que jogou no Atlético Mineiro e jogou no São Paulo, no time Team, e ele falou, ninguém sabe por que eu deixei o futebol, mas foi por isso, porque ele não aguentava mais ser zoado no vestiário. Porque realmente o pênis dele era abaixo da média, era um pênis pequeno mesmo, e aí
vestiário de futebol, eles trocam de roupa um na frente dos outros, tomam banho na frente dos outros. E aí ele sofreu muito bullying. Ele falou, eu não aguentava mais e ele Você largou. sabe me dizer se esse atleta era bom de bola? Porque se fosse bom, a gente, que é atleticano, faz vaquinha pra você voltar lá e fazer esse procedimento que o Galo tá precisando de você. Verdade. Já tem muitos anos, adorei, mas já tem muitos anos. Hoje ele já não tem idade mais pra retornar, nem nada. Já é um homem casado, já tá bem acima do peso, já mudou toda a vida dele. Mas pensa, talvez um futuro que ele teria, ele era bom. Ele já era profissional, então significava que ele era bom, né? Se ele já fazia parte do time profissional. E isso, nossa, eu fiquei muito chateado, porque o cara abriu mão do sonho por uma questão íntima, né? E questão das pessoas zombarem dele. Porque entre homens existe essa comparação, né? Tem muitos casos de vestiário. Já atendi muitos policiais também, que às vezes falam, não tem coragem de tomar banho na corporação, porque eu acho que às vezes nem é tanto, mas ele se compara. Eu acho que é pequeno. Pessoas que trabalham em empresas grandes. Eu não troco de roupa no vestiário, eu vou pra casa sujo. Já atendi um paciente que trabalha na Petrobras, por exemplo. Aí ele fala, eu vou pra casa suja, as pessoas não entendem, mas é porque eu não consigo tomar banho no vestiário. Eu tenho vergonha. E mulher? Ela sabe lidar na dor do cara? Então, sabe? Já tive homem que falou que o casamento não tava legal e a mulher jogou isso na cara. Ou seja, usou isso pra atingir. Já tive homem que falou que teve a relação normal e tudo, aí depois tava lá deitado com a mulher lá, que não era companheira fixa, né? Ela brincou com ele, falou assim, nossa, ele é tão pequenininho, né? Ele falou, Karina, isso acabou com a minha vida. Acabou. Depois disso, eu virei um bosta, sabe? Assim, falando a expressão que ele usou, né? Então, assim, mexe muito com eles. Mulher, ela sabe ser cruel quando ela quer, né? E outra coisa também. Às vezes eles se comparam, porque banheiro masculino é mictório, né? E às vezes vai no banheiro e compara. Tem muitos casos de paciente que fala que se compara desde pequeno, que ele começou a perceber que o pênis dele não era do tamanho normal quando era criança. Que às vezes, né, via do primo, do coleguinha, às vezes ia trocar de roupa perto, ele começou a perceber. Imagina, por isso que eu falo que eu não trato crianças, tá? Não trato, eu falo muito de crianças porque eu sou mãe de menino e eu acho que as mães e os pais, claro, também, elas precisam se aproximar mais dos filhos pra falar sobre isso e precisam acompanhar isso, porque é muito sério. Porque essa criança que se comparou lá atrás e viu que não era normal, ela não teve a liberdade de chegar pro pai ou pra mãe e falar, mãe, eu vi do meu coleguinha e não tá normal. Eles não têm essa liberdade. Essa maturidade, né? Deveria ter, né? A gente deveria instruir os nossos filhos. Filhos, qualquer coisa diferente que você perceber, fala pra mim, né? Fala que a gente vai resolver juntos, que a gente vai juntos resolver, que é o que eu falo com meu filho hoje. Já que você citou o mictório, você sabia que existe uma regra velada da regra do mictório? Então vamos supor, você vai num banheiro e tem 10 mictórios. Se já tem um homem aqui, o mínimo que você tem que fazer é deixar esse espaço vazio e ir pro próximo. Porque senão você vai ser taxado como um manja-rola. Manja-rola, verdade. Então, eu já ouvi falar nisso. Verdade. É uma regra, não tem esse lugar nenhum, mas todo homem faz isso. Agora, quando tá cheio... Aí você tem que ir lado a lado. Aí não tem. Numa balada, por exemplo, você não tem como escolher. Você tá apertado, você tá bebendo, você chega, você tem que ir onde tiver. Qual foi o menor pênis que você já tratou? Eu tratei um caso que... Dois casos que me marcaram muito. Um paciente que ele tinha muita gordura também, que isso também influencia muito no tamanho, vou falar sobre isso. E ele estava emagrecendo. E aí a região ficou muito flácida. Então o pênis dele não aparecia. Só aparecia pele. Para eu ver o pênis dele, eu tinha que pedir ele para poder puxar assim, a pele para trás para eu ver. Eu pensei, cara... não vou conseguir fazer harmonização íntima nesse pênis. Mas assim, o cara tava ali, ele tinha viajado muitas horas pra poder estar no meu consultório. Ele tava depositando toda a expectativa dele em mim. E eu pensei, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu sou uma das pessoas que tem mais experiência no procedimento, né? Trato muitos pacientes. Ele veio confiando em mim e eu falei, meu Deus, me ajuda. Toca em mim, né, abençoa as minhas mãos, que eu consiga fazer algo pelo menos para melhorar. E aí realmente a gente teve um resultado bem legal. Ficou assim, não ficou bonito, porque já não era bonito, então a gente não tem como transformar, né? Mas eu consegui fazer com que aparecesse, com que ele visse. Ele falava, doutora, tem anos que eu não via o meu pênis.
Pensa, como que isso é doído pro cara, né? Então esse foi um caso que me marcou muito, porque realmente a gente não via. E um outro caso que o pênis dele, um micropênis dele, ereto, não chegava a 7 centímetros. Tipo assim, também era... Não dava pra ver direito o pênis dele. Só que esse caso, eu falo que foi um milagre. Um milagre. Eu quero até postar, vou abrir um canal no Telegram, acho que vai ser um dos meus primeiros casos que eu vou postar, porque eu não esperava aquele resultado e o pênis dele, assim, ficou surreal. Não sei se ele tinha muita retração, muita pele, e ao alongar, eu também fiz uma técnica de destravamento, ele ficou muito maior, mas assim, ficou surreal. Mas o pênis dele era bem pequenininho, muito pequenininho, assim, menor do que do meu filho quando eu era menor, porque meu filho hoje tá com 12 anos, então eu acompanhei, né, o desenvolvimento dele. Lá em casa a gente tem muita liberdade um com o outro, assim, então eu sempre acompanhei, sempre medi, sempre olhei, sempre fui muito cautelosa, e era menor do que quando meu filho era criancinha, pequeno, assim. Então, foram 2 casos bem críticos que eu já recebi. Mas eu recebo pênis de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todos os modelos anatômicos possíveis no consultório. Dói? É um procedimento que gera dor? Não, não é. Eu brinco que se doesse ninguém fazia, né? Porque o homem tem medo de dor. É um procedimento que a gente faz com bloqueiozinho anestésico, superficial mesmo, e você não sente. Como é um procedimento que a gente preenche abaixo da pele ali, não envolve estruturas importantes, inervação, nada disso. Então é um procedimento quase que indolor. Esses dias o paciente falou, tenho trauma de agulha, mas eu quero muito fazer. Aí eu fiz, né, o procedimento assim, nossa, doutora, é melhor do que tirar sangue. Eu falei, eu fico feliz. Porque tirar sangue é muito tranquilo, né? Como que você lida com a expectativa? Expectativa e realidade. Alguém com micropênis vai te procurar. Mas qual que é o tamanho real e espessura também que o procedimento pode chegar? Porque a sua avaliação, você me falou que teve um caso que deu 10 ml. Existe caso que vai ter que ser uma quantidade maior? Sim, eu já tive pacientes que fez, não em uma única sessão, porque a gente não trabalha colocando muita quantidade em uma única sessão, mas já tive paciente que fez 50 ml. 50? 50 ml. Não em uma única sessão, tá? Nós temos em 3 sessões os 50 ml dele, mas 50 ml. Então, assim, vai ter pacientes. O que eu gosto de trabalhar hoje no consultório, pela minha experiência clínica, e que fica legal, é entre 10 a 20 ml. Fica muito legal o resultado. 20 ml fica surreal, assim, porque é uma quantidade maior que a gente tem para trabalhar ali, para realmente deixar o pênis maior. A questão da expectativa, eu alinho bem com o paciente o seguinte, eu escuto o paciente primeiro, porque a consulta não é muito eu falar, é eu escutar, né? Aprendi muito isso, estudo muito sobre persuasão, sobre a psicologia masculina e tudo, então a gente tem que ouvir primeiro. Então, quando eu escuto o paciente, ele fala todas as frustrações e aí eu pergunto qual que é a expectativa dele com o procedimento. E aí, assim que ele me fala a real expectativa, eu já venho alinhando, falando com ele, olha, o ganho que você almeja é um ganho muito ousado, não é possível nem com cirurgia, mas a gente consegue melhorar muito dentro do possível. Eu prometo dar o meu melhor pra gente conseguir o melhor resultado possível. Mas o que você deseja não é possível. Então, antes do procedimento, eu já alinho isso. Porque se ele quiser falar assim, não, doutora, se não vai ter esse resultado que eu quero, eu prefiro não fazer. É melhor do que ele sair frustrado do meu consultório. Concorda? Totalmente. E valores? Por quê? Já vieram biomédicos aqui, especialistas em harmonização facial, e quando eu pergunto sobre valores, me falam cerca de 3 mil, 6 mil, até 10 mil, porque é por quantidade de ml. Sim. Do ácido hialurônico. Sim. 50 ml. Isso aí é quase um apartamento. Não é. As pessoas também têm essa ilusão, é um mito da harmonização íntima que é muito caro. Já foi muito caro há anos atrás, quando era muito pouco conhecido e quando eram pouquíssimos profissionais que faziam, e aí eles cobravam o preço que eles queriam, tanto que era inacessível, não era para qualquer pessoa. Hoje a gente tenta tornar mais acessível possível. Então, o conselho não permite falar valores exatos, mas eu posso dar uma média, tá? O ml do preenchimento facial, ele gira em torno aí de uns R$1.000, R$1.200, certo? Sim. O corporal, como a seringa ela vem com uma quantidade maior, a gente consegue fazer bem mais barato. Então, ele é quase a metade do preço de um ml do facial. Então, o ml hoje do corporal, ele varia em torno de R$600, R$700, nessa faixa. Às vezes o paciente, quando o paciente vai colocar uma quantidade maior no meu consultório, eu dou um desconto
bem grande nos segundos 10 ml. Pode ter certeza que deve ter um tanto de marmanjo aí com calculadora na mão. Fazendo. Se eu colocar 10 ml, eu vou pagar o quê? 6 mil, 7 mil? Já tá querendo pedir desconto lá já. Isso. E aí, se ele coloca 20 ml, ele tem um desconto. Aí fica mais barato ainda. Pode afetar a função sexual? Se acontecer algo de errado, né? Teoricamente, se você faz o procedimento da forma correta, se você entende de anatomia, não afeta em nada na função sexual. Para você afetar alguma função sexual, você tem que atingir alguma estrutura importante, ou seja, você tem que ir muito profundo, essas coisas. Que é assim, é um risco mínimo, mas todo procedimento tem o risco, mas comigo nunca aconteceu. Graças a Deus e nem vai acontecer, porque eu estou sempre me aprimorando e tudo. Então, esse tipo de intercorrência é uma intercorrência grave, comigo nunca aconteceu e nem vai acontecer, se Deus quiser. Se der ruim, como que trata uma intercorrência nesse local? Porque o nosso amigão é algo sagrado pro homem. É o mais importante. A gente pede a vida em prol dele, sabe? E pensar dele nunca mais funcionar. Nossa, eu nunca vi falar em algum paciente que fez esse tipo de procedimento e que chegou a esse ponto, tá? De não funcionar e tudo. Até porque o profissional tem que ser muito negligente de não acompanhar o paciente no pós. Porque o ácido hialurônico, que é o preenchedor que nós usamos para fazer a harmonização íntima, ele é o preenchedor mais seguro do mundo. Não existe nenhum preenchedor melhor do que o ácido hialurônico. Existe o PMMA, que é derivado de plástico, né, um polímero, né, de um plástico, que ele é definitivo, porém, ele não eles falam que ele é 100% biocompatível também, mas ele não faz parte do nosso corpo. O ácido hialurônico já faz parte, né? E aí ele tem o risco de, no futuro, seu corpo rejeitar e tudo. Mas o ácido hialurônico, ele tem um antídoto, que é a hialuronidase. Então, se o paciente, vamos supor, se você colocou o preenchedor e o paciente não gostou, vamos partir para o menos pior. Não gostou. Falou, doutora, não gostei, quero tirar. Você tira tudo. Você consegue aplicar a hialuronidase, ela degrada o ácido hialurônico na hora. Com mais 2 dias, o paciente não tem mais nada ali. Então, ou seja, ela tem um antídoto. Se ele não gostar, eu tiro tudo e devolvo dinheiro. Então, tipo, eu quero o paciente satisfeito, quero o paciente feliz. Agora, se acontece um problema também, uma intercorrência, você também consegue resolver. Você acompanha o paciente ali nas primeiras 72 horas. Deu algum problema, você consegue tirar também. Então, é um procedimento muito seguro. Então, tem como resolver, sabe? O que eu já tive de intercorrência mais grave, assim, no consultório, inflamação, que é normal, todo procedimento causa uma inflamação, mas às vezes uma inflamação um pouco maior, que a gente chama, né, na nossa linguagem, uma inflamação exacerbada, que é uma inflamação um pouco mais agressiva, assim, aí que fica mais inchado, mais dolorido. Para isso existe, né, medicação e tudo. Eu tenho o Dr. Luiz no meu consultório, tem um médico parceiro meu que trabalha comigo no consultório, então ele dá todo esse suporte aos meus pacientes. Até hoje, tipo, precisei que nem 10% dos pacientes que eu atendi tomasse algum remédio para ajudar no desinchaço. E também o hematoma e o edema, que é o inchaço, depende muito do organismo do paciente, né? Não é uma coisa que depende do profissional. Depende do seu organismo. Como o seu organismo vai reagir ao procedimento. Então, tem paciente que incha mais, tem paciente que incha menos. Mas, assim, o pós é muito tranquilo. No geral, é muito tranquilo. E durabilidade? É fixo? É permanente esse procedimento? Não. A única desvantagem do ácido hialurônico é que ele não é permanente. Ele tem a durabilidade, o corporal, ele tem a durabilidade em torno de 18 a 24 meses. Mas, o que a gente sabe, que cientificamente falando do ácido hialurônico, ele tem moléculas grandes e ele tem atração por água. Então, quando você injeta ele, e se a pessoa, né, tá hidratada, ele puxa água para a região. Essa atração de água, ela expande as células da região, causando um alargamento ali da região. Então, mesmo que daqui 2 anos você não faça nenhuma manutenção do procedimento, você não vai voltar ao tamanho exatamente que era antes. Você tem um ganho ali que é permanente, por conta da expansão das células. Mas ele vai perdendo toda a estrutura ou por partes? Ele vai como se fosse murchando, assim. Ele vai perdendo o volume com o passar dos meses. O corpo vai reabsorvendo o ácido hialurônico. Então, ele vai perdendo. E aí, tem pacientes que falam assim, doutora, eu acho que eu vou colocar mais 5 ml. Volta depois de 1 ano e fala, vamos colocar mais 5, que eu quero manter assim? Vamos. Tem paciente que espera 1 ano e meio, 2 anos, volta e coloca mais 10. Depende. Mas, assim, o que a gente sabe, igual a harmonização facial,
Meu marido, por exemplo, eu coloquei a primeira vez só na mandíbula dele 8 ml, que ele tinha um rosto mais fino, eu quis deixar o rosto dele mais quadrado. Coloquei 8 ml. Hoje, anos depois que ele fez a primeira harmonização facial dele, quando eu vou fazer manutenção, eu coloco 1,5 de cada lado, no máximo. Álcool é depressor de ácido hialurônico? Não. Porque eu tô associando agora ao bem-estar e estilo de vida. Quais são os cuidados quando você faz a harmonização íntima? Os cuidados que a gente pede no pós-imediato são a restrição mesmo da relação sexual, que são de 7 a 10 dias. Porque eu já ia te perguntar isso agora. O cara ia ficar pausudo, já ia meter um tadalafila. E pra mim, corre risco de estourar. Não fica assim. Não tem esse risco. Inclusive, hoje em dia tem gente que usa tadalafila semanalmente, né? Ou diariamente, né? Ou toma ali um percentual pequeno e tudo. Não é indicado, mas tem muitos homens usando, né? Direto. Não tem risco nenhum de estourar, nada disso. Até porque as nossas células, elas são adaptáveis, né? Então, uma vez que você coloca o procedimento ali, a região expande. A pele, ela suporta. A mulher não engravida, fica ali 9 meses, a pele não suporta, não explode. Não vai ser uma harmonização íntima que vai explodir o pênis. Mas os cuidados do pós-imediato são 7 a 10 dias sem relação sexual. E eu peço para não fazer atividade física nas primeiras 48 horas. O resto é vida normal. Pode trabalhar, pode dirigir, pode viajar, pode fazer tudo normal. Inclusive pode se masturbar. Porque a masturbação, pós-procedimento, a gente pede para o homem fazer uma massagem para ajudar na acomodação. E aí a masturbação, o movimento da masturbação, ele ajuda a acomodar o produto também. Então tem isso. E depois é vida normal, não tem que preocupar com nada. Não existe nada que comprove que álcool, cigarro acaba com ácido hialurônico, nada disso. O que a gente pede para o paciente para se manter bem hidratado, que o ácido hialurônico ele tem atração por água. A gente percebe se o paciente está menos hidratado, talvez a região diminui um pouco, porque as moléculas dão aquela encolhida, então ela puxa a água. Já chegou o caso da mulher marcar consulta para o companheiro, para o marido? Já. Acompanhar a consulta? Acompanhar o procedimento. Já fiz procedimento no paciente com a mulher com a mão dada com o homem assim, ó. Então, e ela olhando. O homem é tudo frouxo mesmo, né, gente? Mas a maioria vai sozinha, eu acho que eles têm vergonha. Mas tem mulher que manda mensagem, é pro meu marido, é pro meu noivo, é pro meu namorado, quer saber sobre o procedimento. E eu acho isso muito legal, porque quando a mulher resolve fazer alguma coisa, eu já fiz várias cirurgias estéticas. O meu marido, ele fica na sala lá de espera do bloco cirúrgico, me esperando, me apoia, cuida de mim no pós. Por que as mulheres não podem apoiar os homens? Né? Então, existe preconceito com relação a isso também, o machismo intrínseco que a gente tem, que inclusive nas mulheres. Tem muitas mulheres que acham ruim do marido falar que vai fazer harmonização íntima. Por quê? Se ela pode fazer tudo, se ela faz tudo. Tem mulher que chega ao absurdo de falar assim, você tá fazendo isso para usar com outras, mas então o silicone que ela colocou é para usar com outro? Não faz sentido. Nenhum. Eu instruo os meus pacientes a conversar com as esposas. Não, eu estou fazendo para mim. Não é sobre você, é sobre mim. Estou fazendo algo para mim. Trabalho, eu cheguei a uma época da minha vida, um patamar da minha vida, que se eu não puder investir em mim, em fazer algo para minha autoestima, para o meu ego, qual o sentido de trabalhar tanto? Só para poder criar filho, manter a casa? Não faz sentido. E quais são os mitos sobre as harmonizações íntimas? O mito que vai ficar gigante, não é possível, você não vai conseguir transformar um micropênis num pênis, igual você falou aí, né, do Kid Bengala, né, então, impossível isso acontecer, que dói muito, que é uma cirurgia, que o pênis vai cair, sabe? Então, assim, tem esses mitos aí que são até uns mitos meio preconceitos, né? Porque a pessoa não conhece o procedimento. E quando, na verdade, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Claro, não estou aqui banalizando o procedimento, mas estou dizendo que as pessoas criam toda uma expectativa, um medo por trás, e não é assim. Desde que você escolha um profissional que tenha experiência, que tenha capacitação, qualificação para fazer aquilo ali, é muito tranquilo. E é igual eu brinco com meus pacientes que têm vergonha, às vezes ficam assim, doutor, eu tô até vermelho. Às vezes eles realmente estão coradinhos. Tô com muita vergonha, nunca falei sobre isso com ninguém e tal. Eu falo, relaxa. Pra mim é como se eu estivesse preenchendo um lábio, um glúteo. Já tô muito acostumada. Então, assim, eu tento trazer essa naturalidade pra eles, né?
E como aumentar a durabilidade? Quais são os cuidados necessários? É creminho? É massagem? Não existe nada cientificamente comprovado que vai falar que vai fazer durar mais. O que a gente aconselha é se manter sempre hidratado, já que cientificamente as moléculas de ácido hialurônico elas têm atração por água. E uma coisa que eu tenho trazido para os meus pacientes, indicado para eles, são alguns dispositivos que realmente são 2 únicos dispositivos que realmente funcionam. Que é a bomba peniana, que é uma bomba que faz uma sucção, ela ajuda a melhorar a irrigação sanguínea para a região, e a gente sabe que tudo que você melhora a circulação, você melhora a oxigenação e melhora qualidade e tudo, então melhora a qualidade de ereção, ajuda também, às vezes até dá uma inchada ali no pênis, então vai dar uma dilatada ali. E o extensor peniano. Por quê? Não necessariamente é obrigatório usar, mas os meus pacientes que fazem o procedimento comigo, eles ganham um extensor peniano, porque o extensor, o extensor é um dispositivo que o homem vai usar por algumas horas no dia, nos primeiros 6 meses, depois ele pode usar, a cada ano, uns 2 meses, 3 meses. Ele usa enquanto estiver trabalhando mesmo. Existe um que é um modelo bem simples, depois eu posso compartilhar, que o homem pode usar ele trabalhando, que ele estica o pênis. A mulher não usa cinta para poder afinar a cintura? Então, existe o extensor. Cintura para cirurgia. Isso, exato. A teoria o objetivo do extensor é igual ao da cinta. Só que o extensor ele vai estender o pênis, ele vai alongar o pênis. Então é possível que o homem use o extensor e também ele consegue ver uma melhora. Usar aí uns 6 meses, ele pode ganhar até 2 centímetros de comprimento. É bem legal. É muito bizarro, de uma forma boa, saber que a estética ou esses procedimentos estão chegando, inclusive, na parte íntima. Sim. Porque você já falou que envolve traumas, envolve autoestima, envolve problemas conjugal. E uma coisa que a gente conversando pelo WhatsApp, você me falou que já conseguiu salvar um casamento. Sim. Teve um paciente que ele fez o procedimento e ele estava separado. E aí, depois do procedimento, ele foi na casa da ex-esposa e eles têm filhos juntos, eles moram perto e tudo. E aí ele comentou com ela que fez o procedimento. E ela pediu pra ver. E isso aí reaproximou os dois. Eles ficaram. Isso o paciente me contou no consultório. Eu tava contando isso pro meu marido. Eles ficaram e eles estão voltando. Ele falou que... Aí ele foi no consultório fazer o retorno e falou: doutora, bem que você falou que chama atenção. Eu falei: por quê? Tá chamando muita atenção o volume? Eu pensei que era isso. Não, minha ex-esposa, estamos voltando. Eu falei: mas o que tem a ver? Aí ele contou a história que teve na casa dela, comentou, mostrou, eles acabaram nesse episódio ficando, e acho que ela quis testar, né? Ela não é boba. E aí, eles estão reatando o casamento. Então, fora os casamentos que às vezes estão abalados até pela autoestima do homem mesmo, e quando ele faz, ele melhora e fica mais animado, a pegada fica diferente. Já tive depoimentos de esposa que falou que a pegada do marido mudou. Então, né? Então, de fato, tamanho é documento. Mais do que tamanho é documento, espessura é documento. Porque pensando na satisfação feminina, se o homem tem o pênis mais espesso, ele consegue satisfazer mais a mulher, proporcionar mais prazer à mulher. Porque lembrando que a mulher ela tem 2 pontos G. Ela tem o ponto G interno e tem o ponto G, externo. Então, o ponto G interno, qual que é a possibilidade de alcançá-lo? Com o pênis mais espesso, tocando o ponto G interno. E a harmonização vaginal? Faço também. Inclusive, assim, eu fiquei muito conhecida por conta do masculino e tudo, e às vezes as pessoas nem sabem, que eu faço o feminino. Faço também, mas a procura é infinitamente menor. Eu tenho uma teoria minha, que eu acho que a mulher prefere gastar no rosto do que gastar lá na região. Mas a harmonização íntima feminina também melhora muito a região, porque a gente consegue... O que eu tenho mais procura no consultório na harmonização íntima feminina não é tanto o preenchimento, é mais o clareamento íntimo, que às vezes a região escura incomoda mais a mulher do que os grandes lábios mais murchos. Então, às vezes, a gente tem como clarear a região íntima, a gente tem como preencher os grandes lábios,
transformando os grandes lábios, preenchendo mesmo aquela região ali, para que ele fique mais simétrico e que ele cubra os pequenos lábios, porque às vezes a mulher, os grandes lábios começam a ficar flácidos, e aí começa a expor muito os pequenos lábios. Então, quando você preenche, você volta a proteger os pequenos lábios, volta a esconder aqueles pequenos lábios ali, e fica bem bonito, sabe? Bem harmônico. Existe também, que eu não faço, que é a ninfoplastia, né? Sem cortes, que é com jato de plasma, né? Então, com a eletrocautério, eu não trabalho com esse procedimento específico, que eu gosto mais. Para ninfoplastia, eu sou mais a favor da cirurgia mesmo, ou da cirurgia laser, que eu acho que fica mais legal. O famoso capô de fusca. E aí a região de gordura. Tanto o homem quanto a mulher tem o capô de fusca, que é a gordura na região pubiana. Essa gordura, na mulher, apenas fica o volume, mas no homem atrapalha até na percepção do tamanho do pênis. Porque quando o paciente chega no meu consultório, que a gente vai fazer a medição do pênis dele, e ele tem gordura nessa região, eu explico pra ele, eu falo, olha aqui, deixa eu empurrar a sua gordura, olha o seu pênis, o tamanho que ele é real, e olha o tamanho que ele parece. Ele fala, não, doutor, é mesmo, não tinha percebido isso. É porque a gordura pode fazer com que a percepção seja até 2 centímetros menor do que ele realmente é. Então, manter um corpo saudável. Sim. Não vou falar magro, mas minimamente com menor capacidade de gordura. Isso, influencia muito? Muito. Principalmente gordura localizada, né? A gente tem procedimentos para gordura localizada. Só que são procedimentos que são necessários mais sessões para que o paciente comece a ver um resultado. E também depende do paciente. Porque não adianta eu aplicar um ativo lipolítico na região pubiana para que diminua a gordura, se o paciente não queimar aquela gordura. Porque o que o ativo lipolítico faz? Ele transforma a gordura, né, a aplicação do ativo, transforma a gordura em ATPV. ATPV é energia. Se ele não gastar aquela energia correndo, pedalando, fazendo uma musculação, que é aeróbico mesmo, para onde que vai? Então não vai resolver. Então, existe o tratamento para gordura localizada, mas claro, o ideal sempre é a prevenção. Prevenir que tenha gordura localizada na região ali. Eu vi um dado essa semana, uma reportagem que mostrou que no Brasil acontece, em média, 600 amputações penianas por ano. Relacionado à falta de higiene ou até mesmo algum câncer que a pessoa, no início, ela já sabia, ela já tinha noção de que tinha alguma coisa errada, mas não procurava um médico por vergonha. Por vergonha. Sim. Como ajudar esse povo? Eu tenho batido muito nessa tecla. No meu podcast eu falei muito sobre isso, trouxe o Dr. Luiz para falar sobre isso. Eu sou professora universitária, né? Te comentei com você no café. E eu dou aula numa faculdade que eu sou preceptora de estágio. O que o preceptor faz? Ele acompanha os alunos no campo de estágio. Então eu trabalho dentro do hospital municipal da minha cidade, com 9 estagiários lá dentro. E eu acompanho eles no laboratório. Então, você estando dentro do laboratório, você vê muitos casos que estão acontecendo na emergência, na UPA e tudo. E ano passado, quando eu comecei a ser preceptora de estágio, que eu percebi a quantidade de homens que estavam perdendo o pênis por falta de higiene e porque não vão ao médico, assim, eu fiquei assustada. Eu falei com meu marido, amor, eu não sabia que isso existia. Eu nunca imaginei que o cara chega ao ponto de perder o pênis porque não higieniza direito. Ou porque percebe que tem algo estranho e não tem coragem de ir ao médico. Prefere perder do que cuidar. Tem vergonha de um profissional que está ali para isso, né? Então, como ajudar? Eu sempre instruo os pacientes como a fazer a higienização correta. O pênis, ele tem que ser higienizado, principalmente o homem que não tem a cirurgia de fimose, que é aquela, que tirou aquela pele, ele tem que puxar a pele para trás e ele tem que limpar toda a região mesmo com sabão, esfregar a bucha ali suavemente, mas limpar mesmo, sabe? A região íntima. Não é só lavar com sabão superficial, é puxar e fazer a higiene mesmo do pênis. As mamães e os papais ensinar isso para as crianças em casa, como higienizar o pipiu, isso é muito importante. E os homens pararem com besteira e ir ao médico. Eu acho que eles precisam ir ao médico, se cuidar. Por que homem morre mais do que mulher? Você sabe disso? Não. Duas questões. Que eu sei que
de fato que a gente acha que é o corajoso, a gente quer se vangloriar de algo. Você duvida que eu pulo daqui? Isso. Você duvida que eu consigo chegar daqui em betting em 10 minutos? Isso. Tem a coragem masculina, né? Que vocês gostam de se desafiar se gabar, que é uma besteira. Então, esse é um dos motivos. E o segundo motivo é porque a mulher, ela vai ao médico, o homem não vai. A mulher, ela todo ano, ela tá indo ao médico, fazendo check-up. Qualquer coisinha diferente que ela sente, ela vai ao médico, ela faz acompanhamento. A minha mãe, ela foi salva de um câncer maligno no intestino, porque ela é muito assídua nos médicos dela. E aí ela foi na ginecologista, a ginecologista pediu um exame de sangue oculto nas fezes, por pedir, porque ela estava com 50 anos. Jussara, vamos pedir um exame de sangue oculto nas fezes? Só por precaução? E nessa precaução, descobriu um tumor maligno. Ela tirou um pedaço do intestino, nem quimioterapia ela precisou. E ela está curada, graças a Deus, há quase 10 anos. Então, olha pra você ver, se fosse um homem. Homem, geralmente, quando descobre um câncer no intestino, por exemplo, já tá... Eu conheço. Eu tenho amigos que perderam o pai por um câncer no intestino que descobriu tardiamente, infelizmente. Então, aí a médica que fez a cirurgia da minha mãe falou com a gente assim, na sala de espera do bloco cirúrgico, se esperasse mais um ano, não tinha o que fazer mais com a sua mãe. Tipo, um ano. Pensa, um ano é muito rápido, passa assim. Às vezes a gente passa e fala, não, esqueci de ir no dentista, esqueci de ir no médico. Então é uma coisa que o homem tem que pôr na agenda dele. Preciso ir ao médico, preciso ir no urologista, fazer o exame de próstata, parar com essa besteira, com esse tabu. O exame de próstata é muito simples, é muito rápido. O dedo do médico é fino, nem sente, sabe? Então, tipo assim, é muito tranquilo. Essas questões para o homem deixar de fazer, né? Então tem isso mesmo, tem muito homem perdendo o pênis por questão de higiene, e câncer de pênis aumentou muito também, tá? Absurdamente. É assustador. Eu acompanho também essa estatística, porque eu tô sempre estudando sobre pênis, então é assustador. Então, homens, se cuidem, né? Você acha que ainda o que você faz na harmonização íntima vai ficar dentro de uma caixinha? Ou você acha que as pessoas vão começar a falar mais? Vai ser tratado numa mesa de bar com a maior naturalidade? Vai, já está sendo e vai ainda mais. Os homens, antes os meus pacientes falavam que era inadmissível comentar com alguém que fez o procedimento. Hoje eu já tenho pacientes que indicam amigos e que até levam os amigos no meu consultório para poder fazer consulta. Né, que vão com eles. Não, eu trouxe meu amigo, fica na sala de espera, na recepção, mas leva um amigo. Então, assim, já tá ficando mais natural as pessoas conversarem. Homens mais velhos que fazem o procedimento, que têm a cabeça mais fechada, já estão aceitando mais, já estão entendendo que não é nada demais, que é um procedimento comum, assim como a mulher faz vários procedimentos. E dizem que 2025 eu participo de vários congressos, participei de um congresso agora em 2024, no final de 2024, e eles falaram com todas as letras, o congresso era só de íntimo, feminino e masculino. 2025 vai ser o ano da harmonização íntima. Então não tem como fugir disso. É uma coisa que já está explodindo aí e vai mais ainda. Eu brinco que quando eu comecei, eu era taxada de louca. As pessoas ficavam assim, nossa, sério que você faz isso? Faziam cara de nojo pra mim. Sério que você faz isso? Nossa, o pessoal comentava no meu Instagram. Nossa, como será ser casado com uma mulher que fica pegando em pênis o dia inteiro? Desse jeito. Aí eu respondi embaixo pra ele, né? Que eu sou atrevida, eu respondi. Assim como o homem é casado com a enfermeira, que se um dia você estiver doente no hospital, vai enfiar uma sonda no seu pênis. Simples, não é? Existe um enfermeiro, existe um médico. É simples. Então, hoje as pessoas já estão vendo como uma coisa mais legal. Pessoas que antes me julgavam hoje já falam, nossa, que legal, hein? Você tá bombando, não sei o quê. Mas que tinham um preconceito antes. Antes eu era taxada de louca, agora eu sou, nossa, que top, que legal. Então é um caminho. É o caminho. Eu acho que cada vez mais a gente vai quebrar esse tabu aí, esses preconceitos, esses mitos. E é o caminho. Daqui a pouco vai ser uma coisa normal, que o homem vai falar assim, tô indo ali, fazer uma harmonização peniana. Tem duas palavras que qualquer biomédico detesta em escutar. Que é ser chamado de não médico. Uhum. Você já teve algum preconceito, não vou falar da classe médica, mas de limitar a sua atuação justamente por não poder prescrever? Então, sim, isso é uma coisa que a gente enfrenta todos os dias, e eu até brinco com os meus alunos que nós temos que mostrar para eles que nós somos bons.
tanto tecnicamente, né, quanto... Então, assim, eu tenho ataques todos os dias. Assim que eu viralizei na internet, foi um ataque surreal de médicos em cima de mim, com relação a, porque você não pode fazer isso, que não sei o quê. Eles nem sabem de nada. Eu tenho todo um jurídico por trás. Quando eles me mandam mensagem no consultório, sabe o que eu falo? Você quer o telefone do meu jurídico? Conversa com eles. Porque eu não vou perder o meu tempo. Pra você estar aqui me atacando é porque você tá sem paciente. E eu tô lotada de paciente. Então eu não vou perder meu tempo discutindo com você. Se você acha isso, conversa com o meu jurídico. Então eu tenho um jurídico todo por trás do meu consultório. Eu não estaria fazendo nada que eu não posso fazer. Eu tenho total segurança que eu sou capacitada. Eu falo que eu desafio qualquer médico a fazer uma live comigo pra gente discutir sobre o assunto. Quero ver, porque, eu acho que a formação, ela é importante, mas ela não faz o bom profissional. Além de ser formado, ele tem que ser bom, né? Além de ter a capacitação, ele tem que ter a qualificação. E eu tenho as duas coisas. Eu estudei 5 anos, fiz 2 anos de especialização para fazer o que eu faço hoje. Eu já fiz mais de 60 cursos livres, tenho 2 certificações internacionais. Então, eu não tô aqui de brincadeira. Eu jamais iria fazer uma coisa que eu não estou preparada para fazer. Então, eu brinco... Pode falar. Você já fez quantos procedimentos? Então... Porque a experiência conta muito, sim, além da prática. Isso que eu ia falar. Inclusive, eu já fiz o procedimento em 3 urologistas que me procuraram e falaram assim, doutora, a gente sabe que nesse procedimento, uma das coisas que mais importa é a experiência para ficar um resultado legal. E às vezes eu até aprendo um pouco com você, porque eles faziam o procedimento, vezes, né? Eles queriam fazer o procedimento, mas... Além de ver como que eu faço, aprender minha técnica, eles queriam que eu fizesse neles, confiarem em mim, fazer o procedimento neles. Então, eu já estou chegando ao marco de 400 pacientes atendidos, só nesse procedimento, só no preenchimento peniano. 400 homens que saíram do micropênis ou do tamanho satisfeito para uma peça de respeito. Exatamente, falou tudo. Exatamente isso. A gente tem uma regra pra qualquer pessoa sentar aí nessa cadeira aqui no Bom Podcast. E a única é ser foda naquilo que faz. Muito obrigado por vir. Muito obrigado por se engajar tanto nas redes sociais, porque profissional bom, ele ganha visibilidade. E você trata desse assunto que é um tabu. Mexe muito com a autoestima. Verdade. De uma forma tão leve, tão natural, faz meme, faz brincadeira, que deixa o seu perfil muito mais agradável em relação ao médico ou algum outro profissional que apenas soca conteúdo. Sim, verdade. Obrigada. Eu falo que eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu amo trabalhar com harmonização íntima. Eu me encontrei, sabe? Eu serei eternamente grata ao meu marido por ter me incentivado, porque eu me encontrei na harmonização íntima e é só o começo. Vem muita coisa por aí, 2025 vai ser incrível e eu não vou parar. eu tenho muito que crescer ainda e eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas. E onde que quem está nos vendo agora consegue te achar? O meu perfil é doutora Karina Rodovansky. Esse nome é único, né? Assim, então é mais fácil de achar. Lá é meu perfil pessoal e profissional, então vão ver tanto as coisas da minha vida, do meu filho, do meu marido, quanto as coisas do meu trabalho, né? Eu tenho tudo junto num perfil só, porque eu acho que as duas coisas andam juntas. E me sigam, porque tem muitas dicas, muito conteúdo, muita coisa legal lá para poder ajudar as pessoas. Muito obrigado por vir. Obrigado a você, foi uma honra. Obrigada pelo convite. É isso, pare de bobeira, vá procurar um médico. Se você é homem, eu sei que tem esses preconceitos, essa preguiça de ser intocável, principalmente no nosso amigão aí, tá bom? Então já sigam a doutora, curtam, comentam, compartilhem esse vídeo, principalmente com aquele amigo seu que tem um micropênis. Até a próxima.